Oi, pessoal, tudo bem? Vamos continuar aqui mais uma aula, né, sobre as macromoléculas que a gente tem nas nossas células. Essa aula, na verdade, ela tá no livro de vocês, na seção 8, né? Eu adiantei um pouco porque eu acho que faz mais sentido, a gente estava conversando sobre proteínas, então agora a gente vai continuar falando dessas macromoléculas. E a gente vai dar continuidade falando agora dos carboidratos e dos lipídios, tá? Então, é a unidade, é a seção 4, ou o encontro 8 da unidade 2. Logo em sequência, nós vamos ver a aula do encontro 7, tá? Então, para a gente completar o conjunto desses elementos químicos que a gente tem no interior das células, né, no meio intra e extracelular, que são indispensáveis para a gente perpetuar e manter as atividades vitais das nossas células, nós vamos estudar os grupos dos carboidratos e dos lipídios. A gente viu os conceitos de que é formada as proteínas, as enzimas, né, que tem esse papel fundamental na química celular, como moléculas que controlam reações químicas, que proporcionam com que essas reações aconteçam, seja quebrando estruturas, ligando, seja compondo um tecido, dando um formato estrutural, funcional. Tudo isso são funções das proteínas. Mas os lipídios e os carboidratos também são moléculas, né, macromoléculas essenciais para as nossas atividades metabólicas. Lembrando que durante nosso processo de digestão, essas macromoléculas, elas são todas absorvidas e são provenientes, né, da nossa dieta, tá? Do que a gente come. Essas moléculas, a gente tem que entender que elas são ingeridas e começa aí o processo de digestão dessas moléculas na nossa boca, né? Onde a gente principalmente tem algumas enzimas, como a amilase salivar, que vai começar, por exemplo, a digestão do polissacarídeo, né? Que é o amido. Que é esse açúcar que a gente tem, por exemplo, que a gente encontra em farinha, em pães, massas, né? E a gente tem ali já o início do processo digestório que começa com o envolvimento, né, desse bolo alimentar junto com a nossa saliva. No estômago, a gente tem basicamente a quebra dessas moléculas, né, principalmente das proteínas, em aminoácidos que serão absorvidos lá no intestino, né? Então, as pepsinas têm esse papel aí fundamental dessa quebra de aminoácidos. Mas o restante do processo digestório e a quebra dessas moléculas e a absorção acontece mesmo no intestino, onde por auxílio da bile, né, e do suco pancreático, nós vamos ter aí o termo da quebra dos lipídios, que são as gorduras, dos carboidratos, que são os açúcares, e a absorção dos aminoácidos que já foram quebrados lá no estômago. Então, todo esse processo, nessa dinâmica da digestão, ela vai fazer com que a gente consiga, nosso organismo consiga absorver os produtos dessas macromoléculas, para que depois disso a gente possa criar novamente os nossos produtos, né, as nossas moléculas no interior das células. É isso que a gente tem que ter em mente, tá? Que esse processo então de quebra ele vai acontecendo, ocorrendo, né, durante todo o processo digestório que a gente tem no nosso corpo. Os açúcares, né, que são os carboidratos, são definidos como moléculas compostas de carbono, hidrogênio e oxigênio, portanto, moléculas orgânicas, que são, na verdade, macromoléculas, porque essa composição básica, como representada nessa imagem, CH2ON, ela pode se repetir, esse N quer dizer que ela possa, né, se repetir N vezes, centenas de vezes, milhares de vezes, formando complexas moléculas, né, em torno da estrutura, que é o açúcar. Então, pode ser moléculas mais simples, com esse N menor, ou moléculas com esse N bem grande, formando, então, complexos grandes, né, que tem essa composição no seu interior.
A função energética e estrutural é fundamental e é favorecida pela absorção dos açúcares, né? Essa é a função do carboidrato. Toda vez que você falar carboidrato, ou vocês ouvirem falar em carboidrato, quer dizer que eu estou falando que é açúcar, tá? Então, a função energética é a função fundamental que a gente tem ao retirar, ao quebrar esse açúcar, né? Com isso, a gente consegue absorver essa energia que é fornecida por essa molécula e aí a gente consegue fazer com que nossas atividades sejam mantidas, né? Atividades metabólicas. A classificação do açúcar é de acordo com o seu tamanho. Como eu falei, aquele N ele pode ser um N pequeno ou um N grande. Se ele for um açúcar pequeno, né, ou seja, ele é definido como um monossacarídeo, ou é uma molécula, né, é uma única molécula de sacarídeo, como por exemplo a glicose, a frutose, tá? Então é constituído de apenas uma molécula. Agora, se eu tenho um oligosacarídeo, quer dizer que eu tenho cadeias curtas de monossacarídeos, né? Pode ser até mesmo duas moléculas de monossacarídeo que estão ligadas, formando então um disacarídeo ou uma molécula de monossacarídeo ligada a uma outra estrutura que não seja um açúcar, ou uma proteína, por exemplo. Aí forma um glicoconjugado. Então, ele também é um oligosacarídeo. Assim como quando esse N, que eu mostrei para vocês na fórmula, é bem grandão, a gente tem a formação de um polissacarídeo, ou seja, um açúcar grande, uma molécula complexa. Então, são cadeias longas com centenas ou milhares de unidades monossacarídicas, né? Por exemplo, várias moléculas de glicose juntas, unidas, formando o que a gente chama de glicogênio, ou celulose, ou amido. Todos esses são polissacarídeos. Os monossacarídeos, então, são glicose, frutose, manose e galactose. Sendo a glicose, né, o que a gente mais tem, assim, fala, que a gente mais fala e que a gente mais conhece, representado por essa fórmula química de carbono, hidrogênio, oxigênio, né, e é um monossacarídeo. É um açúcar simples, né, com compostos aldeídos ou cetonas, compostos químicos que formam a molécula. Na natureza, são compostos sólidos, cristalinos, né, com um sabor doce. Esse açúcar, então, quando degradado, quando quebrado, fornece energia para o organismo, tá? Os oligosacarídeos, ou os açúcares, né, que são formados pela união de dois monossacarídeos, eles também são importantes. Por exemplo, o açúcar sacarose, né, muito conhecido que vem da cana-de-açúcar, quando quebrado, ele faz com que a gente obtenha duas moléculas de monossacarídeos, que são glicose e frutose. Então, a sacarose é um disacarídeo. Já a lactose, também disacarídeo, formado por duas moléculas, né, de monossacarídeo, que é a glicose e a galactose. Nós já vimos isso em outras aulas, né? Quando a lactase quebra a lactose e fornece ao organismo uma molécula de glicose e uma molécula de galactose. Já a maltose é uma molécula que, quando quebrada, né, vem da constituição lá do amido, quando digerido, a gente digere o amido e obtém moléculas de maltose. Essa molécula de maltose, quando quebrada pela maltase, enzima específica que quebra a maltose, fornece duas moléculas de glicose. E aí a gente consegue absorver essa glicose, que é uma molécula mais simples. Então, os polissacarídeos são essas grandes cadeias formadas de moléculas menores, né, de carbono, hidrogênio e oxigênio, que são unidas através de ligações glicosídicas, né? O amido é um exemplo, então, de um polissacarídeo de origem vegetal, que quando degradado pela amilase salivar, como eu acabei de falar para vocês, forma a maltose, que é um disacarídeo, ou seja, duas moléculas de glicose unidas por uma ligação glicosídica, que quando quebrada, forma várias moléculas de glicoses que a gente então conseguirá absorver para as nossas funções, né, vitais dentro da célula. O glicogênio, ele entra como constituinte de reserva animal, né, que na verdade o glicogênio é uma reserva animal de moléculas de glicose que nós temos, né, então uma reserva energética.
a glicose, quando em excesso, ela entra dentro da célula de forma, na verdade, principalmente em células do fígado e do músculo, para que a gente possa armazenar esse excesso de glicose na forma de quê? De glicogênio. O glicogênio, então, quando quebrado, quando você precisa ali de uma energia, que você às vezes não comeu nada, por exemplo, e está precisando de energia, o seu organismo irá quebrar esse glicogênio em várias moléculas de glicose, para que você possa, então, usar a glicose como fonte de energia. Então, o glicogênio é um polissacarídeo. A celulose, né, presente principalmente nas células dos vegetais, compondo a parede celular dos vegetais, também é um polissacarídeo. Vamos lembrar que a celulose ela não é digerida pelos animais. Para você conseguir digerir a celulose, você precisa de uma associação com micro-organismos que conseguem digerir a celulose, que produz, então, a celulase, enzima que vai degradar a celulose. Então, se você consome um vegetal, você não consegue absorver essa glicose do vegetal, tá? Você precisa dessa associação. E só quem tem essa associação são os animais ruminantes, né? Que conseguem ali absorver a energia através da quebra da celulose. Os lipídios, então, são gorduras, né? São biomoléculas também formadas por carbono, hidrogênio e oxigênio, representados, então, pelos óleos, gorduras e ceras, e se destacam principalmente por serem insolúveis em água. A gente sabe que a gordura não dissolve em água, mas ela é solúvel em solventes orgânicos, como o éter, o clorofórmio e também em detergentes, devido à sua constituição molecular, que a gente vai ver logo mais. Então, os lipídios, né, eles funcionam como uma reserva energética muito interessante para nós. Eles estão depositados, né, essa gordura está depositada no tecido conjuntivo, né, a gente tem os adipócitos, que são células especializadas em armazenar essa gordura. E como essa gordura está armazenada dentro de um adipócito? Bom, a forma dessa gordura armazenada é na forma de triglicerídeos, né? Ou triacilglicerol. É o tipo de gordura que a gente tem no interior dessas células, tá? A fonte, é lógico que vem dos alimentos, né? Mas esses alimentos gordurosos, eles são degradados no nosso corpo, nosso processo digestório, e nós conseguimos absorver os produtos dessa degradação e, consequentemente, formar vários tipos de gordura no nosso intestino. Um desses tipos é essa gordura que a gente armazena na célula, que é o triacilglicerol, mas a gente também forma outros, né? Como, por exemplo, o colesterol, que é um constituinte, né, da membrana celular, participa da formação de hormônios, também é um constituinte gorduroso que nós temos, tá? Então, a gente consegue produzir outros tipos de lipídios a partir do que a gente está consumindo, ok? Então, esses lipídios, eles são classificados de acordo com a sua composição. Você consome, degrada e depois forma outros compostos, que podem ser simples, complexos, né, ou composto, ou eles podem ser derivados. Se eles for simples, a gente tem como, por exemplo, a maior gordura que nós temos, que é o triacilglicerol, que são os óleos, as ceras e as gorduras que nós temos. Se é uma molécula, então, de lipídio composta, né, ela é representada por um lipídio associado a uma outra molécula. Por exemplo, os fosfolipídios, os glicolipídios, né, que é o açúcar junto com a gordura, ou uma proteína junto com a gordura, formando as lipoproteínas, né, principalmente as lipoproteínas de baixa densidade, que nós vamos falar logo mais delas. E se a gente tem a degradação desses compostos, a gente tem os derivados. Então, os derivados dessas gorduras são o que a gente obtém a partir da hidrólise desses lipídios simples e compostos. Aí a gente tem moléculas de ácidos graxos, moléculas de colesterol e outras moléculas que estão associadas a essa degradação. Os ácidos graxos, eles compõem basicamente a fórmula química, né, desses lipídios. Eles são longas moléculas carbônicas que apresentam, então, ligações entre, né, esse carbono e esse hidrogênio, que podem ser, às vezes, ligações simples ou duplas, e isso caracteriza uma cadeia saturada ou insaturada. Se é saturada, a gente só tem ligações simples dentro dessa molécula.
Se ela é insaturada, a gente tem ligações duplas, né, associadas entre essas cadeias. Então, você tem aí uma molécula basicamente o quê? Orgânica, em sua maior estrutura. Mas a extremidade dessa molécula, ela apresenta uma composição o quê? Polar. Uma cadeia carbono extensa, apolar, e por isso essa molécula ela tem dificuldade de dissolver em água, devido a essa composição extensa e grande apolar, e uma pequena partezinha polar. Então, por isso que quando você lava uma gordura com detergente e água, isso é dissolvido, porque a parte detergente vai agir nessa cadeia apolar. E a parte da água que vai carrear essa molécula vai interagir com essa parte polar, ok? Essa é a constituição do ácido graxo, sua constituição química, né? Mas o que se destaca nessa molécula é toda a sua cadeia apolar. Então, esses lipídios simples, né? Uma aplicação que a gente costuma falar bastante na química é que eles são constituídos principalmente por esse composto que a gente chama de triacilglicerol, que é essa molécula aqui grandona, né? E ela tá no interior dos adipócitos, formando gordura. Se você degradar essa molécula toda, o que você vai obter? Ácidos graxos e glicerol, que são precursores para formar outros tipos de gordura e o próprio triacilglicerol. E isso acontece, por exemplo, quando a gente tem a digestão no nosso intestino dessa molécula, ok? Aí a gente tem como exemplo, né, essa gordura que permanece nos tecidos conjuntivos, fazendo com que a gente tenha ali uma proteção adequada, regulação da temperatura. Nós precisamos de ter a gordura, né? Ela é essencial para a vida. Ela não pode ficar em excesso, porque em excesso pode começar a ter, a gerar, né, malefícios, mais malefícios do que benefícios. Os lipídios compostos, então, como eu falei para vocês, são aqueles que são associados a outras moléculas. Então, a gente tem, por exemplo, o fosfolipídio, muito já falado aqui, presente na estrutura da membrana da célula, né? Formando, então, o grupo fósforo ligado à gordura. Os açúcares ligados aos lipídios, formando os glicolipídios, também presentes na membrana celular. Assim como você pode ter também lipídios associados a proteínas, né, com o grupo nitrogênio. Enfim, são várias constituições, é bem abundante dentro do nosso organismo. Aqui a gente vê a estrutura da membrana da célula, onde eu posso exemplificar para vocês a membrana dupla fosfolipídica, onde você tem uma parte apolar e uma parte polarizada externa à membrana, né, que faz com que a gente tenha aí uma interação com o meio externo, e vários glicolipídios, açúcares associados a lipídios, assim como a presença de colesterol, né, derivado desse lipídio, glicoproteínas, todos esses compostos formam o que a gente já viu que é o glicocálice. A importante função desse glicocálice é de reconhecimento, de interação dessa membrana com outras estruturas. As lipoproteínas, né, que são então exemplos também de lipídios compostos, ou seja, proteínas ligadas à gordura, elas podem ser de alguns tipos, os quilomicrons, ou a proteína VLDL, ou LDL, HDL. Então, não quer dizer que toda vez que você ouve falar que é um LDL, a gente está falando de gordura. A gente está falando de uma forma como a gordura é transportada no sangue, tá? A gordura é transportada no sangue por essa lipoproteína. Então, você tem uma proteína associada à gordura que está sendo levada. Então, funciona assim. Esses quilomicrons, eles são canais, né, onde você tem ali uma ampla abertura, eles são maiores, e você tem uma abertura, uma passagem direta da gordura para dentro da célula. Já VLDL, LDL e HDL são lipoproteínas de muita baixa densidade, de baixa densidade ou de alta densidade, né? E essas lipoproteínas carregam, né, levam essas gorduras para o interior da célula também. Só que a diferença aqui é que a lipoproteína de baixa densidade, né, por ela ser de baixa densidade, ela é de alto fluxo.
Então, ela leva muita gordura para dentro da célula. Então, se ela está alta, quer dizer que muita gordura está entrando. E isso não é bom. Por isso que o LDL é um indicador negativo para quando você está com ele em excesso. Então, nesse sentido, será que essas gorduras, né, por exemplo, o colesterol, que é um tipo de gordura levado por essas lipoproteínas, é vilão ou amigo, né? O colesterol, como eu falei, como todas as gorduras que nós temos, a gente precisa, principalmente como um precursor, né, para a fabricação de algumas moléculas importantes, como cortisol, aldosterona, estradiol, hormônios importantes para a manutenção do nosso sistema reprodutor, e como o cortisol, que tem essa manutenção também importante para o nosso sistema de defesa, tá? Então, nesse sentido, o colesterol ele é um amigo. Ele só vira um vilão quando você tem esse colesterol, né, ele está em excesso, maior do que aquela quantidade que você precisa, a sua quantidade sérica, né, necessária para você compor as suas moléculas ou fabricar outras substâncias. Então, o LDL, quando está em excesso, ele é um vilão. Ele pode causar alterações sérias no organismo, como, por exemplo, favorecer a formação de trombos, né, na corrente sanguínea, por esse excesso de gordura que está sendo carreada. E aí você pode ter problemas cardíacos, cerebrais, sérios, né? Então, tem que ter o controle exato dessas concentrações adequadas dessas lipoproteínas. Agora a gente entra, né, no quadro das vitaminas e dos nutrientes minerais, não menos importante do que as macromoléculas, mas agora a gente vai falar do que? De micronutrientes. Agora eu vou para nosso capítulo 7, nosso encontro 7, tá? Ou seção 3, na unidade 2. As vitaminas, por definição, e os sais minerais, né, eles são também imprescindíveis para a manutenção e desenvolvimento de cada célula do nosso corpo humano. Cada célula nossa precisa desse micronutriente, assim como precisa das macromoléculas, né? Eles todos em conjunto são essenciais para que a gente possa manter a vitalidade celular. Esses micronutrientes, eles podem estar livres na corrente sanguínea, no interior da célula, mas eles normalmente estão associados com outros compostos, como, por exemplo, como enzimas, né? Essas enzimas que são aceleradores das reações químicas. Mas as vitaminas são micromoléculas, são organicamente divididas em compostos, né, que são vitais para os nossos processos metabólicos. Elas não podem ser sintetizadas pelas células, tá? A gente não produz a maioria das vitaminas. Logo, essa vitamina, ela é absorvida em quantidades, né, que você precisa através da nossa dieta. Então, através da obtenção alimentar, a gente vai sintetizar, a gente vai absorver as vitaminas que a gente precisa. Mas, em algumas exceções, a gente produz algumas vitaminas. Quais são elas? Vitamina D, vitamina K, vitamina niacina, vitamina riboflavina e a biotina. Logo, a vitamina D, muito famosa, muito associada a várias outras alterações do corpo, quando você tem a falta dela, né? Você tem ela sendo, então, sintetizada a nível cutâneo, a nível de célula epitelial. Então, você precisa, né, de sintetizar essa vitamina. Só que para você sintetizar ou fabricar, você precisa da luz solar. Logo, a vitamina D precisa da luz solar para ser sintetizada. Daí a importância do banho de sol, né? Do banho de sol em horários adequados. Vitamina K, né, sintetizada pela nossa flora bacteriana intestinal, assim como a riboflavina e a biotina, todas que são fabricadas em associação com algumas bactérias do intestino, e a gente tem essas vitaminas também sendo produzidas, tá? As vitaminas, elas podem ser classificadas com o seu grau de dissolução. Tem vitaminas que são lipossolúveis e tem vitaminas que são hidrossolúveis.
Vitaminas que são lipossolúveis são as vitaminas que são solúveis em gordura. O nome já fala, é lipo, lipo vem de lipídio, lipídio é gordura. Então, são vitaminas solúveis em gordura. Se ela é solúvel em gordura, ela não está circulante no corpo. Ela fica armazenada onde? Onde tem gordura. E onde a gente tem gordura? No fígado e no tecido adiposo. Então, na circulação, geralmente, você não tem essa enzima, tá? Essas vitaminas. As vitaminas A, D e K, de uma forma geral, né, elas são imprescindíveis para a formação de ossos, como também para a manutenção da visão. E a vitamina E são vitaminas que são antioxidantes. Toda vez que eu falar que uma vitamina é antioxidante, eu estou falando que é uma vitamina que é capaz de eliminar os excessos, ou seja, os produtos tóxicos da reação de oxidação, os oxigênios que são produzidos através das nossas reações químicas. Então, essas vitaminas elas irão limpar esses compostos que são tóxicos para as células, tá? Então, manutenção das boas condições dos olhos, da pele, do pulmão, trato gastrointestinal e sistema nervoso são mantidos, né, devido à absorção das proteínas A, D, K e E. Então, elas são lipossolúveis e, portanto, a gente absorve essas vitaminas no intestino através do auxílio, né, do suco pancreático e da bile, né, que são sucos que participam diretamente no processo digestório. As hidrossolúveis são vitaminas que são solúveis em água. Então, são vitaminas que, por serem solúveis em água, elas são altamente circulantes no nosso corpo, né? São vitaminas que podem ser carreadas, né, no nosso plasma sanguíneo, no nosso sangue. E entram aí as vitaminas do complexo vitamínico B e as vitaminas C, né? Vitaminas do complexo B, B1, B2, B3, B5, B6, B12 são muito conhecidas e são essenciais para diversas funções. Mas basicamente essas vitaminas são importantes para que a gente tenha a liberação de energias contidas em outras moléculas. Quando associadas, por exemplo, a enzimas, essas vitaminas fazem com que a gente tenha absorção de energia, assim como participam da metabolização de aminoácidos, que constituem as proteínas. A vitamina C tem uma importante função aí em manutenção também na síntese de colágeno, que é essa vitamina importante que a gente tem, essa proteína que é importante que a gente tem na constituição estrutural do nosso corpo. Então, uma variedade de funções no organismo, né? São cofatores, são antioxidantes, tem ação hormonal, ação complementares a outras moléculas e ação conjunta principalmente com os minerais, com os sais minerais que a gente vai ver logo mais. Mas a quantidade que você precisa, ela vai variar de acordo com a sua idade, com o sexo, né, da pessoa, homem, mulher, e com o metabolismo de cada pessoa. Alguns exemplos. Vitamina A, né? Uma vitamina que é uma vitamina lipossolúvel. Ela é uma vitamina, então, que a gente encontra em vegetais, espinafres, como alguns vegetais como espinafre, chicória, batata, alguma fruta, mamão, óleo de fígado, né? Como é uma vitamina lipossolúvel, então tem muito em peixe, o famoso óleo do peixe que faz bem pra gente, é antioxidante. Ela tem funções específicas de manutenção da retina, da mucosa e é altamente importante para que a gente tenha resistência a agentes infecciosos. A sua deficiência pode causar até uma cegueira e seu excesso, porque tudo tem que ter equilíbrio, como eu sempre falo para vocês. O seu excesso pode afetar problemas via sistema nervoso, problemas de pele, problemas de ossos, né? Porque ela tem essa participação na constituição também dos ossos, função estrutural. Então, a vitamina A, ela é absorvida, né? A gente faz uma degradação desses retinóides, dos carotenoides, que são provenientes dos alimentos, e a gente absorve a vitamina A.
fazendo com que essa vitamina mantenha a integridade de pele, de músculo, de retina e também num processo gestacional muito importante, com uma função imunitária nos órgãos reprodutores imprescindível, tendo uma atuação também de antioxidação. Vitamina do complexo B, que já é uma vitamina hidrossolúvel, tem uma importante ação de uma forma geral na estrutura, né? Função estrutural, pele, olhos, cabelos, músculo, uma saúde emocional adequada, atuando na transmissão dos impulsos nervosos e na saúde de órgãos como fígado e estômago. Vitamina C já é também uma vitamina hidrossolúvel, ela é conhecida também como ácido ascórbico ou só o AA. Nos seres humanos, nós não somos capazes de produzir essa vitamina, como eu falei. Mas a gente é capaz, né, nós temos que ser capazes de ter uma dose diária específica dessa vitamina, porque ela tem uma importância muito grande no nosso corpo para a gente sintetizar proteínas, tem relação direta com a absorção de colágeno, redução de reações oxidativas. Aqui, formação de fibras colágenas, precisa da vitamina C, integridade de vasos, manter o vaso. Então, a integridade de vasos é mantida também devido à presença da vitamina C, atuando de uma forma geral na pele, na cartilagem, nos ossos. A vitamina C, ela é tão importante, gente, que a sua deficiência causa uma doença muito conhecida como escorbuto, né? O escorbuto, ele é uma doença muito ligada à manutenção desses vasos sanguíneos. A gente tem sangramentos, hemorragias, eu vou falar logo mais. Mas a falta também pode gerar outras complicações, como até anemia, porque a gente precisa da vitamina C para a gente ter absorção de ferro. A gente vai também falar para vocês logo, quando a gente falar sobre os sais minerais, a importância da vitamina C para ter a absorção do ferro. Então, o escorbuto, essa doença de sangramento, pode ter manifestação na cavidade oral, daí a importância da gente conhecer essa deficiência, né? E a diminuição, principalmente, uma manutenção não adequada dos vasos sanguíneos, fazem com que você tenha esse sangramento recorrente, levando a inflamações, deficiências de cicatrização, devido à manutenção de pele que você não tem mais, né? Que essa vitamina faz parte da constituição. E é grave, né? Pode levar até sérias hemorragias. Aqui tem um quadro que eu coloquei para vocês resumindo todas as vitaminas com as principais fontes, a importância de cada. Peço para vocês lerem com calma cada vitamina dessa que a gente discutiu aqui de uma forma mais generalizada e a importância de algumas, né, para o nosso organismo, para a nossa integridade e manutenção do metabolismo. Agora a gente fala também dos micronutrientes inorgânicos. As vitaminas entram na constituição orgânica. Agora, os micronutrientes inorgânicos, como, por exemplo, água e sais minerais, né? A água, o maior constituinte inorgânico que nós temos no nosso corpo, 75 a 85% da constituição da célula e do organismo, dos órgãos, dos tecidos, a gente tem basicamente água. O restante é dividido nessa concentração de íons e moléculas orgânicas. A água, por constituição química, tem essa molécula, que é a molécula de H2O. O hidrogênio dois hidrogênios ligados à molécula de oxigênio. E por ter essa característica polarizada, a gente consegue fazer com que a água se ligue a diversas moléculas, né? Sendo, portanto, considerada um solvente universal. A gente absorve a água dos alimentos, dos líquidos que ingerimos, né? E da água que nós bebemos diariamente. Que a gente precisa de repor essa água que a gente também vai eliminando ao longo do nosso dia. As reações químicas são favorecidas pela presença da água. Então, você tem que ter água entrando para dentro da sua célula, né? Por exemplo, a sacarose, ela é quebrada a partir da presença de água, onde nós temos a obtenção,
né? Lógico que eu preciso também de uma enzima para quebrar a sacarose, mas ao final eu tenho moléculas de glicose e frutose que eu vou conseguir absorver dentro dessa constituição. Então, olha, esse solvente universal que está dentro da célula e também está fora, né, na corrente sanguínea, onde favorecendo nas duas situações as reações químicas, como sendo esse solvente universal. Os minerais são super importantes, tá? Substâncias inorgânicas formadas por íons: cromo, selênio, cálcio, magnésio, sódio, ferro, cobre, zinco, cálcio, fosfato e enxofre. Basicamente, vários minerais nós precisamos em algumas concentrações, vai variar de acordo com o mineral que a gente está avaliando, para que a gente possa ter a associação desses minerais com outras moléculas e também de forma que a gente possa absorver esses minerais para que a gente tenha eles fazendo com que eles possibilitem outras reações químicas, né? De onde que vem? Vem das frutas, verduras, cereais, né, leite, enfim. Cada alimento vai ter ali a sua importante função nutricional de fornecimento, né, tanto das vitaminas quanto dos sais minerais. Eles podem, então, ser encontrados na sua forma livre, na sua forma iônica, ou eles vão estar dissolvidos no líquido intra ou extracelular, dissolvidos, né, na água, e aí eles podem estar dissolvidos. Quando você dissolve um íon, rapidamente ele pode se ligar a outra coisa. Então, eles podem estar ligados a outras moléculas. Como eu já falei para vocês, um exemplo clássico é da hemoglobina, que está associada ao ferro. Atuam de uma forma geral em ossos, dentes e tecidos, regulam o balanço hídrico das células, né? Tem essa função de controlar o tanto de água que sai, o tanto de água que entra. Atuam no sistema imunológico, sistema de defesa, ação antioxidante juntamente com as vitaminas, transporte de oxigênio, condução do impulso nervoso, coagulação sanguínea, manutenção do ritmo cardíaco, tudo isso, cada sal mineral vai ter sua importância dentro do nosso organismo. Eles podem ser classificados como macronutrientes ou micronutrientes. Vai depender, então, da quantidade diária que você precisa de cada mineral. Por exemplo, se você precisa de uma quantidade alta de mineral, por exemplo, o cálcio, que a gente vai falar logo mais, ele entra, né, como um macronutriente, porque você precisa muito do cálcio. Já, por exemplo, o magnésio, que é um micronutriente, você não precisa de uma concentração tão alta, aí ele entra como micronutriente. Então, vai depender dessa concentração diária que você precisa, tá? O magnésio é um macronutriente, tá? A gente vai falar do selênio, do cobre, que são micronutrientes. Macronutrientes, ó, o cálcio, fósforo, magnésio, cloreto, sódio, potássio, tá? Basicamente são esses, né? Sendo que o cálcio apresenta, né, tem essa importância dentro do nosso organismo. Ele basicamente vai constituir os ossos, né, os dentes. Vamos lembrar lá da fórmula química dos dentes, da constituição do esmalte dentário, que é o sal de hidroxiapatita, o mineral hidroxiapatita, que é formado principalmente pelo cálcio. Além disso, a relação direta do cálcio com a absorção de vitamina D, né, é importante aí para a manutenção da nossa derme. A coagulação sanguínea, as proteínas de coagulação sanguínea que favorecem a formação dos trombos, elas são, você precisa de ter para sua formação a presença do cálcio. Logo, a carência do cálcio gera uma deformação no osso, uma falta, né, de formação adequada do osso, gerando a doença que a gente conhece muito bem como uma doença que é chamada de osteoporose. O osso ele fica muito poroso, favorecendo a quebra, a fratura, e a pessoa pode ter dores associadas. É lógico que isso pode vir com a idade, né? Então vai depender muito da idade da pessoa, dos fatores genéticos associados, mas tem essa carência, essa deficiência da absorção do cálcio pode levar a alterações ósseas graves.
Essa imagem aqui da falta do equilíbrio do osso, só para lembrá-los que há um desequilíbrio na formação e na absorção do osso, né? Que é favorecido pelos osteoblastos e osteoclastos, que são as células que irão formar ou absorver o osso. Então, há um desequilíbrio dessa manutenção, de forma que você tem um aumento, né, desses poros, ou seja, um aumento da perda desse osso, com esse osso adequado que teria que ter sido formado com a presença do mineral cálcio, um macronutriente. O fósforo também participa, assim como o cálcio, da formação óssea, mas ele está presente mais na estrutura das células, formando a dupla camada lipídica de fosfolipídios. Então, o fósforo associado ao lipídio, né, tem essa importante função de manter a forma estrutural da célula através da membrana plasmática. O sódio e o potássio, eles formam, né, aqui, tem a função importante de manter a manutenção do impulso nervoso, fazendo com que esse impulso nervoso seja transmitido para as outras células nervosas. Então, o impulso nervoso, ele é favorecido pela polarização e despolarização do sódio e do potássio. À medida que o sódio, por exemplo, entra na célula e o potássio sai, ocorre então a polarização e a despolarização, esse impulso, ele vai sendo transmitido, tá? Então, o sódio entra, o impulso vai. O sódio entrou aqui, o potássio saiu, e o impulso vai sendo transmitido. É mais ou menos assim que vai ocorrendo a formação, a manutenção, a transmissão do impulso nervoso, né? Então, favorece muito várias atividades no nosso corpo, né? Não só como a condução do impulso no impulso elétrico, mas contrações dos músculos, para que a gente possa ter o nosso movimento sendo exercido e favorecido, a regulação hídrica também, no momento em que o sódio e o potássio estão como os sais minerais que irão manter o equilíbrio hídrico da célula. Isso tudo é fornecido por esses dois minerais, sódio e potássio. Agora sim, os micronutrientes, né, como o ferro, zinco, selênio, cobre, iodo, apesar de você não precisar de uma quantidade muito alta diária, mas você tem que manter uma quantidade viável dentro do seu organismo, tá? E constante desses micronutrientes. O ferro, que está associado à hemoglobina, que é essa proteína importante que a gente tem na constituição da hemácia, onde ele forma esse grupamento hemo, né? Então, o ferro precisa de estar ligado à hemoglobina para que o oxigênio possa ligar nesse grupo e ser transmitido para as nossas células. Nossa, é uma função super importante. Por isso que uma anemia muito alta pode complicar situações sistêmicas graves, né? Doenças graves. Então, o ferro participa ativamente do transporte de oxigênio, está presente na maioria das células e favorece, então, o processo de respiração celular, tá? A carência pode causar uma quantidade reduzida, então, de oxigênio para os tecidos. O zinco, todo mundo fala ferro, zinco, né? Tá muito associado, mas o zinco, ele favorece o crescimento e o desenvolvimento do organismo. Você vai conseguir obter o zinco de fontes leguminosas, cereais, assim como carnes, né? Tem também bastante concentração de zinco. E ele melhora e participa ativamente na produção de insulina. Então, para você produzir a insulina, você precisa ter na constituição do processo molecular o zinco. Então, diretamente, ele está ligado ao desenvolvimento do organismo, porque você precisa da insulina. E é fundamental para o metabolismo energético, nesse sentido. E também participa, né, do nosso sistema de defesa, nossa resposta imunológica. As células, as proteínas imunológicas precisam, né, de ter o zinco também, ou apresentam o zinco na sua constituição. E para finalizar, o cobre, que é um micronutriente, né, também presente em várias reações enzimáticas de quebra, de síntese. Eles são absorvidos a partir de degradação de leguminosas, né? Sua carência está associada à diminuição da absorção de ferro
Então, ferro e cobre são associados, porque o cobre participa da formação da hemoglobina e tem uma importante ação também antioxidante, de eliminar os óxidos, né, que são produzidos em reações químicas, como reações de oxidação. Então, pessoal, a gente finaliza esse conteúdo, na verdade, os dois conteúdos, com o término dessa aula e a unidade 2. Até a próxima!